Olá pessoal, um abraço a todos. Esse aqui é só aquele vídeo que eu mandei para vocês da reflexão interna total. O Felipe me cobrou o vídeo, eu achei que eu tinha colocado ele, eu coloquei ele só o vídeo, né? E na hora de enviar eu enviei o arquivo sem a gravação. Bom, vamos lá. Eu vou comentar o vídeo e nele eu vou dizer para vocês o que fazer, né? Então nós temos aí uma plataforma giratória, temos um semicírculo de acrílico. Vou fazer, como vocês estão observando aí na foto, né? Do jeito que tá congelado. Eu estou fazendo uma incidência, aqui está o feixe de luz incidente, ele vai incidir no semicírculo de acrílico e vai se transmitir, né? Então, a ideia de se colocar um semicírculo de raio constante, obviamente, é um semicírculo, raio constante, é que a incidência, qualquer que seja o ângulo que eu faça na plataforma, o ângulo de incidência é sempre normal à superfície do semicírculo, ou seja, evita o problema de acontecer uma refração, né, na incidência, porque o que eu quero considerar não é a luz incidente do meio do ar, né, que está vindo pelo ar, esse raio aqui, não é esse raio que eu estou considerando. Eu estou considerando esse raio dentro do semicírculo, tá? O raio que está no meio de índice do acrílico, tá? Este que é o raio incidente e não este. Embora eles sejam colineares, né? Estão alinhados, porque graças à superfície ser circular, né? Cilíndrica, de raio R, aí também funciona. Muito bem, então o raio incidente é o raio que está aqui dentro do semicírculo, e o raio transmitido ou refratado é o que sai do semicírculo para o meio externo, que no caso é o ar. Como a incidência, nesse momento, o ângulo de incidência da luz dentro do semicírculo com relação à normal que está aqui sob ele, é 0 grau, né? Que coincide aqui com a minha escala. Então, eu vou girar esta plataforma. Vamos lá. De alguns ângulos, vou tentar aí fazer múltiplo de 5 graus, mas eu acho que eu não vou conseguir sempre. Então, fiquem atentos às medidas. Não pensem que é 5, 10, 15, 20, né? Observem bem quando forem fazer as anotações aí do ângulo de incidência, tá? Então, vou girar, a plataforma está alinhada. Aí girei aí de um ângulo que vocês vão interpretar, né? Girei de novo, tem um outro ângulo aí. E assim vai, né? Vou fazer isso até mais ou menos 40 graus. Vou seguir nessa tocada aí. Observem o raio. Neste momento, vocês vão ver que está acontecendo. Nós temos 3 raios envolvidos nesse experimento. O raio incidente dentro do acrílico, o raio transmitido no ar, saiu do acrílico, mudou de direção, né? O ângulo é sempre medido aqui em relação ao normal, tá? E temos também muito fraquinho aqui o raio refletido. O raio refletido, ele tem uma relação também com o raio incidente, tá? Para o raio refletido, ele também sairá sempre normal à superfície, então ele não vai refratar ao emergir do material de acrílico, né? Assim como o raio incidente também não está refratando ao entrar, uma vez que a incidência sobre a superfície é sempre normal, dada a geometria do material. Então, notem, para um certo ângulo de incidência,
eu tenho um correspondente ângulo de reflexão. Então, uma das coisas que vocês vão fazer é verificar a relação θi igual a θr, ou seja, ângulo de incidência se é igual de fato ao ângulo refratário, se o ângulo de incidência é de fato igual o ângulo da luz refletida. Tá? Então, vocês vão anotar os valores de incidência e os valores de reflexão dos ângulos, né? E vocês vão observar se eles são de fato iguais. Então, assumam que o ângulo de incidência é o valor teórico. E o ângulo refletido é o valor experimental. Depois vocês confrontem um com o outro, calculem o erro relativo entre as duas medidas, tá? Mas, observem, não é para fazer ainda, tá? É só quando começar a reflexão total, tá? Quando começar a reflexão, porque nós não estamos usando um espelho. Então, quando começa a reflexão total, o raio refletido aumenta muito a sua intensidade. Então, fica mais fácil de ler. Então, esperem, a partir de um ângulo crítico que vocês vão calcular, a partir do ângulo crítico, comecem a medir os ângulos de reflexão e confrontem ele com os ângulos respectivos de incidência, tá? Quando chegar lá eu digo, olha, ainda não tem reflexão total porque ainda tem refração, ainda tem transmissão. Nesse momento vocês vão observar, vou parar o vídeo novamente, olha, por aqui mais ou menos já tem o ângulo limite, né, o ângulo crítico. Então já está começando a reflexão total. Observem como a intensidade do raio luminoso aumentou muito, né? Face aos ângulos, para os ângulos anteriores de incidência, ele estava bem fraquinho, né? Bem fraquinho. O ângulo refratado estava mais intenso. Então, a partir de agora, você já determina um ângulo crítico para este material, tá? E conhecendo o índice de refração deste material, vocês vão calcular, né? Através da lei de Snell-Descartes, vocês fazem a situação em que ocorre, para que ângulo de transmissão ou refração ocorre o ângulo crítico, né? Então, vocês, pela lei de Snell, vocês já determinam que ângulo é esse, né? Utilizando aí a equação. Por essa equação também vocês podem determinar o índice de refração do meio. Eu falei para vocês, o valor teórico do índice de refração do acrílico é 1,49. Tá? Então, vocês podem determinar por essa equação também o ângulo o índice de refração, usando a lei de Snell, vocês podem determinar também o índice de refração. Vai dar lá, vamos por exemplo, deu 1,7, vai que dê. Então, vocês vão confrontar 1,7 com 1,49, assumindo que 1,49 é o valor teórico. Então, vocês vão calcular o erro percentual, o erro relativo aí da medida, né? Então, o que é para medir aí? O índice de refração do acrílico, o ângulo crítico, né? E verificar a lei da igualdade do ângulo de reflexão do ângulo de incidência. Então, agora que só tem reflexão total, o raio está bem mais nítido, mais pronunciado, vocês vão começar a medir os ângulos de incidência e os ângulos de reflexão. Não é para começar do 0, 5, 10, etc. Começa a partir do ângulo limite,
Vamos lá. Então deu uma canja aí, voltei um pouco, só para vocês observarem que em torno de um valor de incidência ainda tinha raio refratado, raio transmitido. A partir de um certo valor não tem mais, só tem o raio refletido. Então o raio refletido estava presente junto com o raio refratado, mas agora só tem o raio refratado, ou desculpa, o raio refletido. Então é o fenômeno da reflexão interna total. Então esse vídeo é autossuficiente para vocês fazerem as 3 medidas: o índice de refração do acrílico, o ângulo crítico e verificar a igualdade entre os ângulos de incidência e o ângulo de reflexão. Boa sorte a todos. Só meça um erro relativo. Não tem que fazer gráfico, não tem que gastar mais do que 2 folhas nisso, tá? 2 folhas é o suficiente, no máximo, tá? E ao verificar a lei da reflexão, a igualdade do ângulo de incidência e de reflexão, vocês podem justificar o ângulo crítico, vocês podem justificar, coloca lá, conclusão da primeira medida, ok, conclusão da segunda medida, ok, conclusão da terceira medida, ok, ótimo. 3 folhas, não tem que fazer introdução teórica, não tem que botar teoria, não tem que fazer nada disso, só essas 3 medidas, os seus erros relativos respectivos e a conclusão que vocês chegaram ao fazer esse experimento, né? Um abraço a todos, espero que tenha ajudado. Obrigado, tchau, tchau.